Nosso Capacita CREA RN Online vai tratar sobre o que é e como funciona a tecnologia BIM, de maneira simples e objetiva, tocando nos principais tópicos do tema, abordando sua obrigatoriedade a partir de 2021. Uma breve comparação com a tecnologia anterior utilizada, sua importância na compatibilização e planejamento de projetos e até no pós-obra. Como vocês podem ver, eu estou aqui em casa, né, como vocês estão também, tem aqui muitos cachorros, muito barulho, mas é assim mesmo, vamos para frente. A palestrante já está conosco, é a engenheira civil, arquiteta e urbanista Ana Carolina Mello, que também é tecnóloga em construção civil pelo IFRN. Ela tem atuação no gerenciamento de obras envolvendo compatibilização de projetos, coordenação de mão de obra, fiscalização e controle de qualidade. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que é muito importante manter o áudio e o vídeo desligados. Vamos fixar a imagem da palestrante. Ao lado do nome, se vocês mexerem o mouse, dá para ver que a gente tem uma barra, né? Mas ao nome de Ana Carolina, que é a nossa palestrante, tem 3 pontinhos. Então, você clica e fixa a imagem dela. A palestra terá duração de 35, 40 minutos. E, ao final, a nossa palestrante responderá às perguntas dos participantes. E aí, como eu estava dizendo, quando vocês mexem o mouse, né, aparece uma barrazinha na tela com vários ícones. Se você quiser fazer uma pergunta, basta clicar no ícone que tem uma mãozinha para identificar, para a gente identificar que você tem alguma dúvida, né? Quando chegar a sua vez, aí basta ligar o áudio e o vídeo. Eu peço mais uma vez que vocês, por favor, desliguem o áudio e desliguem o vídeo, né? Para que a palestra siga normalmente. Quem não nos segue nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no Face, no Twitter e no YouTube. Inclusive, no YouTube, nós estamos com vídeos tutoriais. Se alguém quiser deixar sugestões, pode mandar um direct pelo Instagram, que nós vamos responder a vocês. Bem, vamos lá, vamos dar início ao nosso Capacita CREA online com vocês, a engenheira civil Ana Carolina Mello. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos, boa tarde, Anely. Boa tarde. É um prazer estar aqui para o Capacita CREA, relatar um pouco sobre o BIM, o tão famoso BIM que todo mundo está falando, e por que ele está sendo tão falado, né, de forma simples e prática, como você bem falou. Vamos explanar. Deixa eu colocar aqui na tela. BIM, o que você precisa saber sobre essa metodologia? Vou falar um pouquinho sobre mim, brevemente. Sou engenheira civil, arquiteta e urbanista, sou sócia também do Estúdio 4 Engenharia, né? Sou docente lá no CETEGAS, disciplinas de projetos de instalações, leitura de projetos. Também sou instrutora aí do parceiro do CREA, assim, cursos lá com Paloma, né? A gente aplica lá os cursos de leitura e interpretação de projetos, o curso de Revit. Isso aqui, quando eu liguei, ele ficou estourando. Desculpa, não tem problema. Também eu atuo no acompanhamento e gerenciamento de obras, porém o nosso foco, o foco da nossa empresa é a elaboração de projetos, tanto da parte de arquitetura quanto a parte dos projetos de engenharia civil, né, estrutural e os complementares. Quem quiser me seguir nas redes, esse aqui é o meu Instagram pessoal e esse aqui é o Instagram lá da empresa, pode seguir, que a gente tira as dúvidas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é BIM, né, no decorrer aí do Capacita, uma breve comparação entre o CAD e o BIM, né, por que a gente está falando tanto de BIM, por que a gente tem que deixar de usar o CAD aos poucos. Vou fazer alguns comparativos para o pessoal tentar entender por que o BIM está sendo tão importante, né, que ele não é só uma ferramenta de projeto, de desenho, né, ele vai está se tornando uma ferramenta de planejamento e de acompanhamento de construções. Também vou falar um pouquinho aí sobre o programa, vou
colocar a parte prática, né, como se diz, para tentar fomentar aí com vocês, para vocês perceberem a importância dessa metodologia, dessa nova metodologia que a gente precisa agregar aí no nosso conhecimento. O BIM é uma nova forma de fazer engenharia e arquitetura. Sobretudo, para engenharia é importantíssimo. Os arquitetos, eles têm essa facilidade de desenho, de identificação, do 3D, da perspectiva. Os engenheiros se identificam mais com a parte de cálculo, né, normalmente, com a parte de planejamento, gerenciamento de obras, e o BIM vem juntar essas duas e agregar valor ao seu serviço, ao seu projeto, né? Porque um dos pontos principais, por que a gente está falando tanto de BIM, é que ele será obrigatório. Quem não sabe, ele será obrigatório a partir do ano que vem. A implementação de BIM nos projetos aqui no Brasil será obrigatória a partir de 2021 e ele se apresentará em 3 etapas, né? Ele será obrigatório, como eu falei, a partir de 2021, e isso está descrito lá no decreto 9.377 de 2018, né, que fala exatamente dessa disseminação do BIM. E aí, para vocês perceberem como está sendo importante, né, alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, já definiu, né, que o BIM deveria começar a ser implantado até 2019, até o ano passado, né? Então, já tem a obrigatoriedade, né, da pessoal, principalmente o pessoal que trabalha aí com licitações, né, com obras públicas, tem que se capacitar nessa nova tecnologia aí do BIM. A primeira etapa, como eu falei, vai ser aplicada em janeiro de 2021. O que é que vai se tratar essa primeira etapa? Eu vou aplicar o BIM para a parte de arquitetura, né, os projetos de arquitetura, e também os projetos de engenharia, né? A parte de estrutura, a parte de hidráulica, a parte de elétrica. Para quê, inicialmente? Né? Para eu detectar interferências, aquela famosa compatibilização, né? E extrair quantitativos para eu poder gerar também a parte gráfica, né? Então, o BIM, ele tem essa parte do gráfico, do desenho, do projeto, mas tem essa parte de planejamento, né? Essa parte de extração de quantitativos, né? Para a gente que é engenheiro, é fundamental aí para a gente partir para o cronograma de obras, né, para o orçamento das obras. A segunda etapa vai ser a partir de 2024. E aí, realmente, eu vou ter que aplicar a parte de planejamento aliado ao BIM, né? A parte de orçamento e também lá a parte do famoso as-built, né? Que quando a gente está construindo, as modificações que ocorrem no decorrer da obra, nos permitem, nos possibilitam, né, fazer essas modificações e registrar essas modificações através dos as-built. Então, 2024, a segunda etapa de implementação do BIM. E aí, a terceira e última etapa, e aí eu vou estar abrangendo todo o ciclo de uma obra, né, e eu vou considerar também as atividades depois que eu entrego a obra, após obra, né, e será aplicado o BIM no mínimo para as construções novas, ou seja, tudo que surgir, né, vai ter que ser aplicada a tecnologia BIM. E, obviamente, considerando a primeira etapa e a segunda etapa. Então, todo o processo, desde lá do planejamento, do projeto, passando pela construção e até o pós-obra. Tá aqui, ó. 1º de janeiro de 2021, eu vou ter projetos, essa implementação dos projetos. A partir de janeiro de 2024, projetos e obras. E aí, em janeiro de 2028, eu vou ter a terceira etapa, que vai contemplar também o pós-obra. Então, vejam só a importância, né, e agora a obrigatoriedade de a gente agregar essa tecnologia BIM no nosso dia a dia aí da construção. E aí, se você dá uma pesquisada geral, os benefícios mais divulgados do BIM são quais, né? Como é que a gente fazia antigamente a parte de interferências, né? A gente aplicava lá a tecnologia CAD, como é que a gente fazia, né? A gente sobrepunha vários projetos, né? E analisava as interferências. Então, BIM, ele traz isso para você de forma dinâmica, né? Eu vou pegar lá a construção da minha arquitetura, com a minha estrutura e as minhas instalações, agrupar dentro de um modelo 3D
e automaticamente lá o meu software de planejamento vai identificar que tem uma incompatibilidade. Ele vai lá mostrar uma cor diferenciada, um vermelho, vai depender do software que você utilizar, e vai dizer que tem um problema ali. Por exemplo, né, uma tubulação que está cortando a viga verticalmente, né, no meio da viga. Então, aí, como todos os profissionais estarão envolvidos nessa compatibilização, vai levar uma mensagem lá para o projetista lá das instalações. Olha, sua tubulação está passando verticalmente dentro de uma viga, né? Por favor, solucione. Quando ele vai lá, vai verificar, vai adequar a estrutura, essa mensagem volta e é notificado que aquela incompatibilidade foi sanada. Então, isso é fantástico para quem trabalha com compatibilização, é fantástico esse benefício aí do BIM, né? Obviamente, eu vou ter um menor custo de projeto porque eu vou ter poucas modificações, né? Como eu vou identificar automaticamente essas interferências, eu vou ter um menor número de modificações e vou ter um menor tempo de hora trabalhada aí, né? Então, eu diminuo o meu custo de projeto. Essa é fantástica, extração automática de quantidades, né? O BIM, quando eu for lá projetar no meu BIM, eu vou estar lançando o piso, as paredes, vou estar lançando lá o forro, a cobertura, e quando eu terminar de lançar a cobertura, que a gente vai dar uma olhadinha como é que faz, ele automaticamente vai lhe dar a extração dos quantitativos, a área de cobertura, quantidade de janelas, quantidade de portas, área de piso. Se você construir de forma que lhe informe a quantidade de chapisco, a quantidade de reboco, forro. Então, tudo isso automaticamente, conforme a gente vai modelando, construindo no BIM, ele vai lhe dando essas quantidades. A possibilidade de trabalho compartilhado, né? Como eu falei, eu vou estar aqui, eu fiz lá, estou fazendo meu projeto de arquitetura, e o de instalações está fazendo compartilhadamente comigo, né? Ele vai puxar o meu vínculo, que a gente chama de vínculo, da arquitetura, e vai trabalhar a sua parte de instalações de uma forma compartilhada. E aí, obviamente, eu vou ter mais e melhores possibilidades de visualização. Isso aqui é uma mão na roda para os engenheiros, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, de visualização, obviamente, pelo foco, né, do curso, alguns cursos, né? E aí, pro BIM, ele vai ter possibilidades aí infinitas, né? Como eu disse, a gente está construindo e automaticamente está sendo construída a vista da edificação. Eu clico em dois pontos e automaticamente eu tenho o corte da edificação, né? Eu dou um comando e aquelas cotas de todas aquelas paredes, né, são feitas automaticamente. Então, para a gente, para facilitar a leitura de projeto, para facilitar possibilidade de visualização, é perfeito, assim, é excelente. E aí, um exemplo na prática, né, de como eu vou visualizar essa compatibilização. Eu tenho aqui duas disciplinas, né, a parte de instalações elétricas e a parte, provavelmente, aqui de incêndio. E aí eu tenho um eletroduto aqui interferindo, vejam, a achura aqui mais forte, para você visualizar a interferência desse eletroduto aqui nesse sensor, né? Então, o BIM vem realmente para facilitar muito a diminuição aí das incompatibilidades, né? Aqui, por exemplo, eu estou com uma projeção aqui da área livre que eu preciso deixar para a caixa de hidrante, né? E isso é fantástico, né? Esse tipo de visualização aqui é fantástico para quem trabalha com projeto. E para quem não trabalha com projeto, que vai construir, precisa saber manusear, precisa saber entender como é que funciona essa metodologia BIM. Aqui mais um exemplo, né? Os chuveiros automáticos, né? Aquela área de descarga dos chuveiros automáticos. E aí eu tenho uma obstrução aqui, ó. E aí o próprio software me diz que eu tenho uma obstrução aqui, que eu preciso resolver essa obstrução.
Outros benefícios, né? O dimensionamento de sistemas fica mais fácil, né? O estudo e planejamento, né? Para planejamento é fantástico, né? A sequência de montagem. E para a própria administração de obra, né? Por isso que o pessoal fala que o BIM é 5D, né? Eu tenho o 3D, a parte projetual, a parte gráfica, e eu tenho a parte de planejamento, eu tenho a parte de acompanhamento, né? Por isso que se fala tanto que o BIM é 5D, né? Não é 3D. Outros benefícios, obviamente, uma empresa que trabalha com tecnologia BIM, né, vai melhorar a sua imagem, né? Eu tenho um rastreamento dos componentes, né, onde vai estar tal coisa, né, a quantidade que eu tenho de cada elemento, de cada componente, né? Vou ter menor custo de construção, obviamente, né? Eu vou ter um quantitativo preciso, menor prazo de construção, porque eu vou analisar essas interferências lá atrás, na fase de planejamento, e aí, obviamente, além do planejamento inicial, antes da obra, eu vou ter um controle aí no pós-obra. Afinal, o que é BIM, né? Se alguém lhe falar que BIM é somente uma ferramenta de projeto, corra, porque o BIM, como a gente vem debatendo, ele é muito mais do que uma ferramenta de projeto, né? Por quê? Ele significa, ao pé da letra, né, modelagem da informação da construção, né? Então, eu vou construir minha edificação de forma que fique concentradas as informações que nelas foram construídas, né? Então, eu vou ter uma metodologia de projeto e uma metodologia que guarda aquelas informações de forma precisa, né? E aí todo mundo sabe, né? A gente da engenharia sabe como é importante a gente ter essa informação no pós-obra, né? No uso, né? No prédio edificado já, né? Quando a gente tem poucas informações das instalações daquela edificação, fica muito complicado intervir, né? E aí, quando eu comparo lá com o AutoCAD, né? O CAD, né? Lá no AutoCAD a gente desenhava, né? E aí ele foi criado lá pela Autodesk, né? Ele se popularizou nos anos 80 e eu não sei se todos sabem, mas ele veio lá da mecânica. Então, ele foi tão importante da mecânica que a gente, da civil, a gente abraçou o CAD com unhas e dentes, né? Saiu da prancheta e veio para o CAD. Mas ele, efetivamente, é uma ferramenta de desenho. Né? Como era o fluxo de trabalho no CAD? Eu tenho uma ideia, né? Eu tinha uma ideia do que eu ia construir, eu fazia um croquis, às vezes um 3D, às vezes não dava para fazer um 3D. E aí eu ia desenhar minhas pontas baixas, né? As vistas em 2D. Partindo dessas vistas, eu ia para minha modelagem e depois para a maquete física. Isso no CAD. Como é que é o fluxo do BIM? Obviamente, tudo parte de uma ideia, de um croquis, né? E aí eu vou construir a minha edificação, eu não vou desenhar, eu vou construir. Isso vai ficar bem legal, bem esquematizado quando eu mostrar no exemplo daqui a pouco. E a partir dessa construção que eu vou efetivamente fazer, e aí vai me dar as vistas. Então, veja que o fluxo de trabalho do BIM, ele muda em relação à tecnologia anterior, né? E além das vistas, eu gero esses quantitativos que são fantásticos para a gente da engenharia. E aí, diante desse cenário de grandes construções, né, o profissional do século XXI, obviamente, ele quer fazer, ele precisa ter múltiplas funções, né? E aí, o BIM veio se popularizando, né? E o software que é utilizado pelo antigo AutoCAD, né, que era utilizado pela empresa criadora do antigo AutoCAD, é o Revit. O Revit, ele é uma ferramenta BIM. E aí a gente tem atualmente a gente tem N ferramentas BIM que auxiliam aí a nossa parte de projeto e de construção. E aí eu deixo essa frase bem interessante, né? Se o CAD foi a evolução lá atrás da prancheta, o BIM seria a evolução da maquete. Então, o BIM, ele veio para agregar esse conhecimento que eu tive de gráfico com o conhecimento que eu preciso ter de planejamento e construção, né? Então, o BIM, ele veio realmente para ficar.
quando eu criava projetos lá no CAD, né, eu desenvolvi um desenho, através de pontos, através de linhas, através de blocos, né? E quando a gente fala de BIM, a gente cria uma construção, né? Um único modelo que possui conexões com tudo, né? Se eu estou trabalhando lá no BIM, se eu estou trabalhando na planta baixa, né? Planta baixa do primeiro pavimento, estou desenhando. Eu quero ver como é que ficou essa fachada do jeito que eu desenhei na planta baixa. Eu clico lá no 3D e automaticamente vou ver o que está acontecendo. Aí vou para o segundo pavimento. Segundo pavimento, eu vou ter um detalhe, um elemento saltado da fachada. Desenhei lá na minha planta baixa, volto no meu 3D, já visualizo, né? Quanto é que eu vou ter de alvenaria, quais quantitativos se eu trabalhar totalmente com alvenaria, quanto vai dar de tijolo, né? Se eu trabalhar com alvenaria somente na parte externa e na parte interna, eu trabalhar com bloco de gesso, como é que vai ser a minha economia? Então, o BIM vai lhe dar essas facilidades aí. Então, o BIM precisa ser o braço direito do engenheiro. Obviamente, ele vai lhe trazer agilidade e produtividade, sem dúvida, sem dúvida. Além da compatibilização, como eu falei, né? A gente vai visualizar em 3D e também o software vai lhe dar, não só o 3D, vai lhe dar informações das incompatibilidades, né? E lá como é que a gente fazia lá no AutoCAD, né? Como eu falei, a gente sobrepunha aquelas várias plantas, né? De cores diferentes para poder visualizar. E aí, às vezes, deixava passar uma coisa ou outra, mas aí no BIM não vai deixar passar essa coisa ou outra, né? Vai lhe ajudar muito nessa fase de planejamento. Para quem não sabe, o Revit foi criado lá atrás, já tem um tempinho, né? Ele foi criado em 97, depois ele foi comprado em 2002 pela Autodesk. Como falei, a visibilidade do BIM, né? A obrigatoriedade do BIM trouxe essa necessidade para os dias atuais, né? A gente está com uma crescente aí no BIM de uns 3 anos, né? Apesar dele ser antigo aqui no Brasil, já tem uns 3 ou 4 anos que a gente está na crescente aí do BIM. E aqui é uma imagem do nosso programa, que já a gente vai trabalhar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, nada para assustar, de como ele funciona, né? Fantástico. Ele, sendo o software BIM, ele lhe dá essa extração de quantitativos e automaticamente, eu mudei, como eu falei, eu mudei uma parede de gesso para alvenaria, ele automaticamente muda o quantitativo de alvenaria para gesso, né? E aí, as fases da obra, né? Ao se fazer o uso da tecnologia BIM, a gente pode acompanhar a obra desde o início, né? Desde lá do início do projeto até o final, né? A manutenção pós-obra, e evitando aí problemas de incompatibilidade. Pronto, vamos construir. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que é capaz essas ferramentas BIM, né? O software que a gente vai mostrar aqui, o Revit, certo? Eu vou colocar aqui de novo. Tá aqui. O Revit, ele tem uma interface um pouco diferente. Quem está acostumado com o AutoCAD, ele tem uma interface um pouco diferente. Como é que a gente trabalha, né? Eu vou tentar explicar de uma forma mais prática. Eu tenho aqui a visualização do meu projeto, né? Ele chama de projeto a minha construção. E aí eu tenho chamado aqui o template, né? Quando vocês ouvirem falar template, é o quê? Algumas configurações que a gente já puxa, que já estão prontas para facilitar o meu projeto, né? Então, como é que funciona? Lá eu vou ter as configurações lá de cota, as configurações de níveis, vou ter alguns blocos, né? Que a gente chama de família aqui no Revit, já pré-configurados para facilitar a nossa fase projetual, né? Por exemplo, eu venho aqui, visualizo aqui na minha fachada frontal, visualizo aqui os meus níveis, ó. Eu já crio os meus níveis antes de começar a construir. Tá aqui o meu nível 0,
pavimento inferior, pavimento superior, coberta e o topo da caixa d'água. Vamos aqui para o meu nível 0. Quando eu clico 2 vezes aqui no navegador de projeto no nível 0, eu venho aqui em arquitetura e vou construir meu piso. Vou clicar aqui, ó, arquitetura, piso. Veja como é simples. Ele sempre pede para salvar o projeto. Vou salvar aqui. Peraí, só um minuto. Pronto. E aí vou construir meu piso. Como é que ele vai fazer? Ele vai abrir uma aba de construção e posso construir de 2 formas. Linha a linha, né? Quem trabalha aí com CAD, é o line e polyline, né? Ou posso fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo. Lá no meu nível 0. Ó. Veja que eu estou no nível 0. Vou abrir aqui um retângulo. Seria o meu radier, por exemplo. Apertar Enter. Vou dar OK. E está aqui meu piso. Como é que eu sei que foi criado o meu piso? Se eu clicar em cima dele, eu vejo aqui as propriedades. Esse piso que eu escolhi foi de 10 centímetros. Mas eu posso modificar aqui uma laje, né, um radier de 15. Vou colocar aqui um de 15. Vou botar aqui no 3D, ó. Eu tenho aqui as plantas e tenho 3D. Veja aqui, automaticamente já criei um radierzinho aqui de 15 centímetros. Vou voltar lá para meu pavimento inferior. Vamos criar aqui um cômodo, né? Vou lá em arquitetura, vou aqui em parede. Parede. Retângulo. E vou criar uma parede aqui. Pronto. Deixa eu só colocar a altura nessa parede, que eu não coloquei. Vou colocar aqui até o pavimento superior. Vou colocar lá no 3D. Estou fazendo bem devagarzinho. Vejam só. Ele já gera automaticamente 3D. Se eu apagar essa parede, o que é que acontece lá na minha planta baixa? Vou voltar na minha planta baixa. Automaticamente essa parede está eliminada na minha planta baixa. Então, a facilidade que eu tenho aqui, realmente eu vou construir meu projeto, não vou mais desenhar, né? Ah, mas eu quero saber como é que foi constituída essa parede, porque eu quero que meu quantitativo esteja perfeito. Eu vou clicar aqui na minha parede, ó, venho aqui em editar, certo? Vai abrir uma aba aqui de propriedades, com uma série de propriedades aqui, para você visualizar, e vou aqui em editar, ó, estrutura, editar. Veja que fantástico. Eu tenho aqui a visualização de como é composta a minha parede. Internamente ela tem o quê? Tijolo de bloco cerâmico. Aqui, ó. Se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, ele vai aparecer o material. Demora um pouquinho, só vou fazer uma vez, mas ele vai aparecer o material. Tá aqui, ó. Tijolo de bloco cerâmico. Vou cancelar. De 9 centímetros, né? Aqui, a minha parede está estruturada como? Com tijolo. Na parte externa, eu tenho reboco e chapisco. Qual espessura? Chapisco 1,5, reboco 1,5. Ah, mas meu chapisco, meu reboco externo, com certeza eu quero de 2,5. Automaticamente ele vai configurar para 2,5. Mas na parte interna eu não quero reboco. Vou de novo aqui só para vocês verem como é que muda. Eu vou fazer um detalhe, um cimento queimado. Então eu venho aqui, argamassa de cimento queimado, clico, ok? E ele já muda, certo? Vou dar um ok aqui. E ele já muda. Demora um pouquinho porque ele fica salvando. Igual lá no AutoCAD. Ele tem esses salvamentos automáticos. Então, você não vai mais desenhar, você vai construir. Vou colocar no 3D de novo. E, ó. Veja que a achura mudou, a parte interna está diferente da parte externa. Vamos construir mais um pouquinho no nosso projeto. Lembra que eu estou no nível 0, né? Eu vou deixar no nível 0, só para vocês terem ideia. Vou fazer uma parede fechada novamente. Vou aqui em parede, retângulo,
Vou colocar aqui que essa minha parede vai até o nível superior e vou desenhar. Vamos colocar agora o meu outro piso, né? Vamos aqui pro... vamos colocar um piso, um porcelanato, vamos procurar aqui. Porcelanato cor bege. Da mesma forma, eu posso trabalhar com linhas, né? Ou posso automaticamente pegar aqui o meu retângulo. Vou dar OK. E vejam que ele já colocou meu piso. Volto lá para a planta baixa. Preciso colocar porta e janela. Então, vamos colocar uma porta e uma janela. Vou aqui escolher qual porta. Uma porta externa, né? Vamos procurar aqui uma porta de 80. Porta de giro de 80. Olha aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Veja a bonequinha ali embaixo que a gente pode modificar, ó, bonequinha de 10. Coloquei minha porta. Olha aí o 3D. Então, dessa forma, eu vou construindo com o Revit, né? O Revit, a arquitetura. Eu estou mexendo aqui na arquitetura para vocês terem ideia, mas aí a gente tem a parte de instalações, a parte de incêndio, onde é que está essa parte aqui dentro do Revit? Está aqui, ó, em sistemas. Vejam aqui, ó, conexão hidráulica, os sprinklers, né, chuveiros automáticos, aqui a parte de elétrica, ó, conduíte, eletrocalha, né, bandeja, os tipos de luminárias. Então, tudo isso está aqui como se fossem, como se fosse lá no CAD, como se fosse aqueles bloquinhos, né? Vamos procurar uma janela agora para vocês terem ideia aqui. Uma janela, vamos de correr. Aqui. Aqui a janelinha já está lá. Vamos pintar, né? Vamos executar aqui a pintura. Onde é que eu coloco? Na pintura. Eu vou aqui em... Peraí. Eu vou aqui em modificar e vou pintar essa parede. Pintura. Tá salvando. Textura. Vou colocar aqui uma tinta acrílica. Vamos ver aqui. Caramelo, bege. Vou colocar uma cinza. Não, cinza fica muito. Vamos colocar aqui uma de cor. Pronto. Vou pintar as paredes. E aí, esse daqui é o pulo do gato. Vou clicar 2 vezes aqui, ó, no meu navegador de projeto, que eu tenho lá todas as minhas plantas, né, conforme os níveis que eu defini. As plantas cobertas, no pavimento superior, se eu tiver forro, planta de forro, a vista 3D, minhas fachadas, ó, todas as minhas fachadas. Certo? E aí eu tenho aqui, ó, quantitativo. Vou clicar 2 vezes aqui. Material de parede. Tá aqui, ó. Quanto de pintura eu tenho, quanto de tijolo, quanto de chapisco, quanto de cimento queimado, quanto de reboco. Então, isso aqui, para quem faz orçamento, né, quem faz o planejamento aí, orçamento, cronograma, é fantástico, é fantástico. Vamos voltar lá para o pavimento inferior. Aqui, ó, para quem vai trabalhar com projeto, né, alguns não vão trabalhar, outros vão. Mas todos precisam saber. Vou aqui traçar meu corte. Vamos lá. Automaticamente, quando eu gero essa seção aqui, o AutoCAD, ou o Revit, faz o meu corte automático. Por que tem essa diferença? Porque esse daqui está no nível 0. É só por isso. Mas está aqui, ó. Esse aqui eu vou botar no nível 0 também. Pronto. Então,
eu vou construindo e automaticamente as modificações que eu for fazendo vão sendo atribuídas aqui no BIM e vão sendo computadas, né? Todas elas vão sendo computadas. O pessoal chama de parâmetros, né? Os parâmetros, por exemplo, se eu quiser alterar essa porta aqui, editar tipo, da mesma forma que eu alterei lá a parede, eu posso alterar aqui a largura, a altura, depende, obviamente, de como você, como a pessoa que criou esse bloco, né, que a gente chama agora de família, como a pessoa criou, se ela permite essas alterações, mas normalmente permite alteração. Esse aqui, inclusive, permite alteração de alisar, né? Eu tenho aqui a parte de especificações, né, que gera automaticamente, se eu especificar aqui qual vai ser a minha porta, eu vou gerar uma tabela lá de especificações que vai me dizer tantas portas de madeira, ou madeira e vidro, ou porta de vidro, porta de correr, ele gera essa tabela, né, aquela tabela de esquadrias automaticamente. Deixa eu ver se eu consigo gerar ele aqui. Vamos ver se ele tem aqui. Tá aqui, ó. Quadro de esquadrias. É porque eu só fiz uma, né, mas tá aqui, ó. De acordo lá com a minha especificação, ele já sai aqui, ó. Largura, altura, peitoril. Qual é o tipo de material, né? Onde está localizado? Qual é a quantidade? Esse para janelas, né? Para portas, aqui, ó. P3, porta de giro, qual é o tamanho, a largura, né? Qual é o tipo, a especificação e onde ela está localizada e a quantidade. E se eu tiver lá o Revit Map, né, a parte de instalações, ele também vai lhe gerar essa tabela de quantidades. Então, é isso. Né? Eu queria mostrar um pouquinho, fomentar aí a curiosidade de vocês para perceberem o quão interessante para a engenharia é a tecnologia BIM. Além da obrigatoriedade, a gente precisa agregar essa tecnologia, porque vai facilitar e muito o nosso trabalho, o trabalho dos engenheiros. Tá certo? Eu acho que agora a gente vai para as perguntas, não é isso? Aneli. Olá. Oi. Oi. Vamos começar as perguntas já? Pode Já. ser? Pode. Ai, que legal. É interessante que as pessoas eles mexam no mouse e cliquem aqui na mãozinha, nessa mão, para a gente ter uma sequência. Alguma pergunta? Alguém quer? Deixa eu pegar aqui no chat. Deixa eu colocar aqui, mostrar os participantes. Pronto. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para a Ana? Ó, já temos uma. Hélida, que é da Superintendência do CREA. Hélida, pode ligar o seu áudio e o vídeo. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa Eu tenho o tarde. seguinte questionamento. Se a minha intenção é não projetar, certo? Eu estou sendo gestora dos projetos e vou executar minha obra. Precisa necessariamente que todos os outros projetos venham até mim na plataforma Revit, para que eu possa utilizar o BIM nessa compatibilização? Eu posso receber os projetos aleatórios e compatibilizá-los na minha plataforma BIM? Pode. Na verdade, se você trabalhar com outras plataformas BIM ou não trabalhar com plataforma BIM, para eu poder agregar essa compatibilização e essa visualização do planejamento da obra, eu preciso que elas estejam numa plataforma só. Então, se eu estou... Quem vai mandar aí, né, obviamente, é a empresa. Supondo, né? Só atrapalhando para me expressar melhor. Supondo que eu estou planejando um empreendimento e estou na fase de contratação de projetos, certo? E eu vou ser gestora desses projetos. Ok. Então, se eu quero fazer uso da plataforma BIM para executar desde o início até a manutenção predial,
eu vou exigir dos meus fornecedores de projeto que eles mantenham a mesma plataforma, Correto. certo? E eu, sem projetar, eu só jogo esses projetos na plataforma BIM e faço o trabalho de quantitativo, de compatibilização. A minha dúvida era essa. É isso? Exatamente. Ótimo, eu vou lá, vou obrigada. desenhar lá no Revit, né? Se eu for escolher a Autodesk, vou desenhar no Revit e vou abrir minha compatibilização e meu planejamento no Navisworks, que é da Autodesk também, que é totalmente compatível, é o software de planejamento lá do Revit. Ok, muito obrigada. Nada. Nós temos agora uma pergunta de Maria Lucicleia. Pode ligar o seu áudio e o vídeo, se quiser. Olá, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, muito bom. Minha dúvida é o seguinte, você disse que existem várias ferramentas BIM. O BIM, na verdade, pelo que eu entendi, é um conjunto que vai agregar várias ferramentas, entre elas tem o Revit, que trataria da construção arquitetônica, mas aí eu vou precisar de outros programas, complementando a pergunta da colega, ela vai trabalhar só com gestão, então ela precisa exigir que os projetos venham. E aí minha dúvida ficou, quais os programas, então, que eu utilizaria? Se eu vou trabalhar com gestão é um, se eu vou trabalhar com projeto arquitetônico é outro, se eu for trabalhar com projetos complementares, por exemplo, elétrico, hidráulico, se é o mesmo Revit, é isso. Obrigada. Nada. Muito boa a pergunta. Se eu trabalhar com software da Autodesk, vai ser o Revit. O Revit para arquitetura, para estrutura, para instalações, tanto elétricas como hidráulicas, sanitárias, como incêndio, tudo no Revit. E aí, como eu falei, para planejar, organizar, quantificar, eu posso abrir o Navisworks, que é do Autodesk, é da Autodesk, para visualizar todas essas disciplinas e poder planejar minha obra. Se eu for utilizar outra tecnologia, né, por exemplo, a AutoQI, ela também, né, os softwares da AutoQI também são BIM, né, o Eberic, o antigo Lumine, né, que mudou de nome, eu não sei agora qual é. Então, ela também possui, e aí ela tem o software próprio também de gestão, né, de planejamento. Pronto, nós temos mais 3 perguntas até agora. Maria Luísa, depois Raul Almeida e João Brandão. Eu gostaria de solicitar quem tiver com o vídeo ligado, por favor, desligar e deixar só as pessoas que forem falar, fazer perguntas. Aí pode ligar o áudio e vídeo. A próxima pessoa é Maria Luísa. Maria Luísa. Então, vamos pular, depois a gente volta para Maria Luísa. Raul Almeida. Temos uma pergunta de Raul Almeida. Oi, boa tarde, Raul? Ana Carolina. Obrigado pelo conteúdo e pela explicação. A minha pergunta é um pouco complementar às duas primeiras. Eu queria perguntar sobre se, quando foi criado essa metodologia do BIM, houve uma definição de um formato de arquivo padrão que permitisse intercompatibilidade, interoperabilidade entre aplicações. Ou seja, um projeto que eu criei no Revit, por exemplo, ele é um formato arquivo universal que eu poderia trabalhar em outras ferramentas ou vice-versa? Boa pergunta. O Revit, obviamente, ele tem a sua ferramenta, né, que é o seu formato, que é o RVT, né, mas ele pode ser transformado por formato o DWG e DXF do AutoCAD, e ele tem um formato 3D que chama IFC, né? Esse IFC que é o global, né? Que consigo abrir em várias ferramentas aí que usam o BIM. IFC é o formato. Perfeito, obrigado. Nada. Não sei se Maria Luísa vai falar agora. Vamos ver se ela... Maria Luísa? Ela disse que o fone não está funcionando, o fone dela.
Não, se quiser fazer a pergunta, então, no chat, eu pego a pergunta para você. Então, vamos pular para João Brandão. João. Pode ligar o seu áudio e vídeo. João Brandão. Boa tarde. Obrigado aí pela palestra. Antes de mais nada, eu sou engenheiro químico e eu trabalho com a ferramenta de AutoCAD em 2D, para você ter ideia. Eu sou bem arcaico. Aí eu lhe pergunto, é possível eu migrar tudo isso aí através do AutoCAD ou tenho que realmente partir do Revit? Outra coisa é se eu tenho que ter blocos, inserir esses blocos de conexões, tubulações, tem que estar inserido nesse programa ou já está lá? João, né? João, a questão dessa interface do CAD e com o Revit, né? Como você desenha em 2D, você pode trazer o CAD para o Revit, né? E você vai modelar no Revit, vai partir lá da planta, vai puxar a planta do seu AutoCAD e vai modelar no Revit. É possível, né? Até porque eles são do mesmo fabricante. E a questão dos blocos, né? Eu tenho vários N sites que funcionam, né? A gente chama de famílias, né? No Revit a gente chama de famílias, inclusive dos fabricantes, né? Eu tenho lá os blocos perfeitos lá de reservatório, até dos menores para os maiores, 300 litros, 500 litros, 1.000 litros, 5.000 litros, da Forte Leve, da Tigre. Então, inclusive, lá já alguns já vêm com algumas conexões já pré-instaladas, né? Pré-desenhadas lá junto com o bloco. A gente chama de famílias, né? A gente baixa como a gente fazia no AutoCAD, baixa a família e insere no meu projeto lá no Revit. Da mesma forma, assim, o pensamento é o mesmo. Qual a diferença? É porque essas famílias vão ter características que eu vou conseguir modificar no Revit, né? Como eu mostrei, né? Vou modificar lá uma conexão, vou modificar uma largura, vou modificar o alisar, depende do que você vai usar. É bem semelhante o formato. E a gente baixa nos sites, de forma gratuita, inclusive dos fabricantes. A pergunta de Maria Luísa. O BIM, próximo ano, vai ser obrigatório para órgãos públicos por etapa até o ano de 2028. Mas para a nossa situação como profissional, como é que vai ser? Como profissional, a gente vai ser puxado para o BIM, né? Porque eu vou ter as obras, inicialmente as obras públicas, e até 2028 vão ser todas as obras, né? Vou ter todas as obras novas, eu preciso ser em BIM, precisa ser em BIM. E eu vou começar, eu, planejador, gerente de obra, eu vou começar a receber material desse tipo, né? Vou começar a receber projeto em Revit, projeto em Eberic, enfim. Então, eu vou ser meio que obrigado. É igual lá atrás, quando foi da mão, da prancheta para o AutoCAD. Eu fui obrigado, mesmo que eu não projetasse, a saber manusear o AutoCAD. Então, vai ser mais ou menos dessa forma. A próxima era Elisângela, mas aí a mãozinha já desapareceu. Eu não sei se ela já tirou a dúvida dela, né? Pode ser. Alguém tem mais dúvida? Pelo jeito, não. Você quer fazer a conclusão, Ana? Ela disse que já foi respondida, né? Então, foi um prazer estar aqui hoje, participando desse Capacita. Para mim, como profissional, é muito enriquecedor passar esse conhecimento, esse alerta aí para todo mundo, né, que a gente precisa realmente agregar o BIM, né, não só por obrigatoriedade, mas porque é importantíssimo para a gente, como engenheiro. Essa ferramenta é fantástica para planejamento de obra, para orçamento, não só para quem vai fazer o projeto. Para quem vai fazer o projeto é excelente, mas para o gerente de obras, né, para o planejador, eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso, aos poucos, obviamente, né, saindo lá do AutoCAD e migrando para essa nova tecnologia. Ana Carolina, gostaria demais de agradecer em nome do CREA, né, por essa participação. Muito obrigada, certo? E em outras oportunidades, vamos marcar mais uma vez para aprofundar esse assunto, porque é de grande interesse
né, de todos. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, Twitter e YouTube. E aí eu queria reforçar a vocês, porque nós começamos e estamos com vídeos tutoriais. Se alguém quiser deixar alguma sugestão, basta mandar para a gente um direct pelo Instagram, que nós responderemos, e aí faremos mais tutoriais que é de interesse de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, Ana Carolina Mello, pela sua participação, e uma boa tarde para todos, viu? E na próxima quinta-feira, a gente divulga o próximo Capacita. Até lá!